Oi meninas, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como eu estou me preparando para o meu parto, que a minha intenção é que seja um parto natural, sem intervenções farmacológicas, sem intervenções cirúrgicas. Também vou explicar um pouquinho mais do que isso significa. E tô fazendo esse vídeo mais aprofundado aqui pro YouTube, porque eu já falei lá no meu Instagram, fiz um vídeo mais curtinho, falando quais eram minhas intenções e o que eu tô fazendo, como eu tô me preparando. E aqui eu quis trazer um vídeo mais longo, mais aprofundado sobre esse assunto. Trouxe até um caderninho aqui, com algumas coisas que eu tô fazendo, que eu acho que são muito legais. Mas, claro, né, obviamente, um disclaimer. Esse é o meu primeiro parto, então eu nunca passei por um parto, eu não sei realmente como é. Então são coisas que eu estou fazendo, estou estudando, estou me preparando, mas que talvez lá na hora sejam completamente diferentes. Isso é uma coisa que eu também tenho trabalhado em mim, que é essa questão de que na gravidez, no parto, na maternidade, as coisas saem do jeito que elas saem, não do jeito que a gente quer. Então, eu também tô mantendo isso super em mente, e é super uma coisa que eu aconselho outras mães de primeira viagem ter em mente de que as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer, mas que quando a gente tem uma intenção ou tem uma vontade de que algo saia de uma forma, enfim, diferente do que é o tradicional, né, do que é o que nos impõe, a gente também precisa ir atrás, precisa estudar e precisa entender como a gente pode ter esse melhor suporte, essas melhores ferramentas ali para esses momentos. Ok, primeira coisa que eu fiz pensando em ter um parto natural, sem intervenções, né? Longe de passar por uma cesárea, foi contratar uma doula. Então, logo que eu descobri que eu tava grávida, eu já contratei uma doula. Minha doula chama Natália Camargo, vou deixar até o arroba dela aqui pra vocês conhecerem. E ela vem nos acompanhando desde o início da gestação, fazendo reuniões. Ela tem vários planos de acompanhamento. Então, ela não é uma doula só para a hora do parto, né? Mas ela prepara a gente, ela conversa com a gente fala sobre as nossas opções, a gente manda os exames para ela, porque ela também é enfermeira obstetra. Ela vai nos dar um curso ainda de primeiros socorros, e depois ela ainda vai nos ajudar ali na fase de aleitamento. Ou seja, de amamentação. Então, ter uma doula é um ponto super positivo, inclusive na literatura. Se você pesquisa, né, forma de ter um parto mais seguro, natural, com as suas vontades sendo respeitadas, você vai encontrar que ter uma doula é o primeiro passo. Isso foi o que eu fiz por aqui. Sempre quis ter uma doula, de qualquer forma, na verdade, nem pensando exatamente nisso. Mas sempre quis, sempre soube que eu ia ter. Então, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar minha doula. Por que é tão importante? É alguém que tem conhecimento, tanto sobre o parto, a fisiologia do parto, o funcionamento do hospital, o funcionamento, né, da equipe. Então, é alguém que vai advogar pelos seus direitos ali no momento em que você tá um pouco incapacitada de advogar pelas coisas que você quer. Então, ela vai saber suas vontades, ela vai te conhecer, vai te entender melhor. Então, ter uma doula, pra mim, vai ser muito essencial. E, além disso, algo que vem, acho que junto, né, um coladinho com isso, é a questão do estudo. Não só o estudo próprio, né, nosso, de que quem vai parir, mas do nosso acompanhante, seja, enfim, marido, ou seja, uma outra pessoa que vai te acompanhar ali no parto, além da sua doula, né, sua mãe, uma amiga, uma tia, enfim. Então, essa pessoa também vai ser seu advogado ou sua advogada nesse momento onde você não pode dar atenção a mais nada, porque você já tá fazendo um processo fisiológico super complicado, que é o parto. Então, estudar junto com essa outra pessoa, entender as leis, entender quais procedimentos são essenciais ou não são essenciais, né? Porque às vezes você quer ter um parto não farmacológico, não sem nenhuma intervenção, mas às vezes o nosso país é tão intervencionista que aí eles acabam levando você a acreditar ali no momento vulnerável que você precisa de alguma intervenção, quando na verdade não precisa. Então, esse estudo e esse intermédio ali do seu acompanhante, da sua doula, vai ser muito essencial. E é uma coisa que a gente tá fazendo por aqui. Então, o meu acompanhante, né, o meu companheiro, tá estudando bastante sobre isso também. A gente já foi em rodas de gestante sobre parto. A gente comprou livros, a gente ainda tá estudando, né? Porque são muitas fases da gravidez, então agora a gente tá entrando na fase de estudar sobre o parto. Ontem a gente fez o nosso plano de parto, que é um ponto muito importante também
para você assegurar de que os seus direitos vão ser cumpridos, né? É um documento onde você pode colocar suas preferências, exigências, o que eu quero, o que eu não quero de jeito nenhum. Você, inclusive, pode assinar em cartório. Você leva isso no seu parto, né? Enfim, deixa com a sua doula, com o seu acompanhante, que eles vão passar ali para a equipe do hospital. Seja a sua equipe, né? Se você tem uma equipe contratada, isso é bem mais fácil. Seja para a equipe ali do plantão. Fora isso, outras coisas que eu tô fazendo para me preparar. Fisiopélvica, por mais que a fisiopélvica em si não diz que você vai ter um parto fácil, não diz que você de fato vai ter um parto sem intervenções, tem sido muito legal, porque a Flor, também vou deixar o arroba dela aqui para vocês conhecerem, que é a minha fisiopélvica, que vem me acompanhando há algum tempo já. Ela me atende em casa, a gente faz sessões tanto de exercícios intracavitário para relaxar a região ali pélvica, que é muito importante, né, segundo a Flor, pra gente ter um parto vaginal, esse relaxamento da musculatura pélvica. E além disso, ela tem me ensinado mais sobre a fisiologia do parto. Então vou até deixar um videozinho aqui de uma aula que ela me deu, ensinando sobre como que é essa passagem do bebê ali pelo nosso canal vaginal, pela nossa pelve, e o que a gente pode fazer para ajudar. Então, ter essa noção, ter essa guia do que acontece ali num parto vaginal e, além disso, aprender qual é a força correta para se fazer num parto vaginal foi muito importante. Eu acho que é uma coisa que vai me ajudar muito lá no dia a ter uma guia, né? Além de entender quais fases do trabalho de parto a gente tá passando. Ela também me trouxe um pouco da visão de quais os momentos, se eu desejar pedir anestesia, né? A minha ideia é não pedir. Mas, como eu falei, a gente não tem controle de algumas coisas. Então, quais são os melhores momentos para eu pedir anestesia, né? Então, ter essas aulas e ter esse conhecimento, esse tratamento com ela, também eu acho que vai ser essencial ali. Tá me deixando mais preparada, mais segura pra, né, ter esse parto vaginal. Fora isso, outra coisa que eu fiz foi ler um livro que se chama Parir em Calma. E eu amei, é um livro que só tem em espanhol. É um livro maravilhoso, eu devorei. A forma que ela escreve, a forma que ela trata o parto, assim, é uma coisa divina, assim, deixa o coração quentinho, assim. E realmente é muito dessa forma que eu imagino que eu gostaria de ter o meu parto, né? Que eu idealizo o meu parto. E, enfim, é um livro sobre hipnoparto que, gente, se eu falar errado, me desculpem, mas é que eu não tenho tanta propriedade, né? Eu li sobre o assunto, é uma coisa que eu tô incorporando, mas eu não sou expert nisso. Mas, basicamente, pelo que eu entendi, o hipnoparto é uma ferramenta que engloba várias questões. Então, afirmações, você trabalhar os seus medos, respirações, visualizações, né? E é uma forma, né, até um alívio não farmacológico da dor. Então, é uma forma muito legal de você conduzir ali o seu parto. E de você também viver sua vida, né? Porque essas ferramentas que ela ensina são muito interessantes para outros momentos além do parto, né? Então, esse livro me ajudou muito a criar as minhas afirmações para o parto, a entender quais eram meus medos em relação ao parto, a colocar assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero no meu parto, aprender as visualizações, aprender as respirações, que tem outros momentos, né, que eu tive de perrengues aqui na gravidez. Eu já utilizei muito e imagino que eu vou continuar utilizando muito essas respirações no parto também. Eu li esse livro, foi maravilhoso, aprendi muito, mas eu ainda quero fazer um curso sobre hipnoparto e eu acredito que eu vou fazer. E logo eu conto mais também sobre, mas é uma ferramenta que eu já sou apaixonada, acredito que vai auxiliar muito, ainda mais pensando num parto natural, mas em qualquer situação, né? Enfim, se meu parto não for natural, se for uma cesárea, o que acontecer... É uma ferramenta que vai me ajudar muito a ter calma, vai ter um pouco mais de controle de situações que não tem controle. Então, já valeu muito a pena e super indico conhecerem. Fora isso, talvez eu tenha, né, mais pra frente na gravidez e depois do parto, outras atualizações de coisas que eu fiz. Mas uma coisa que eu imagino fazer durante o parto também é utilizar a acupuntura, utilizar água, né? Então, banheira, chuveiro, utilizar massagem, movimentos, né? Que a físio mesmo tá me ensinando. E utilizar os óleos essenciais. Tudo isso como alívio não farmacológico da dor, né? Ou seja, sem anestesia, né? Então, talvez, como eu falei, a gente não tem controle. Talvez eu use sim anestesia, mas a minha vontade é não usar, ter um parto 100% natural.
Até porque a anestesia dificulta da gente sentir ali a saída do bebê, saber o momento de fazer a força e tal. Então, eu cada vez mais tenho me informado sobre todo o processo fisiológico do parto, para eu cada vez me preparar melhor para um parto natural, né? Que é um pouquinho diferente de um parto normal. Parto normal é um parto vaginal. Um parto natural é um parto, né, com um mínimo de intervenções, ou zero, né, intervenções externas, principalmente farmacológica, tipo uso de ocitocina, uso de soro, enfim, o que for, né? Ali, puxo dirigido, uso de instrumentos ali, ou até uma evolução para uma cesárea, né? Então, que daí já não é um parto normal também. Mas enfim, essas são minhas vontades, essas são algumas coisas que eu tô fazendo pra me preparar. Mas como eu disse, a gente não tem controle de tudo, mas eu tô tentando, né, cuidar e me preparar o máximo possível pra ter esse tão sonhado parto natural. E essas são algumas coisinhas que eu tenho feito. Vou adorar saber se vocês têm outras dicas pra se preparar pro parto natural. E conforme for, eu vou trazendo mais outras coisas aqui pra gente conversar também. Um beijinho, aproveitem e seguem nas outras redes. Vê o meu outro vídeo que eu fiz lá no Instagram sobre esse assunto também, que acho que vai agregar bastante. E me chama lá pra gente conversar. Beijinhos!